Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite ou uma madrugada, assim quando essa palavra vos for direcionada, quando essa palavra for conduzida às vossas vidas. Aqui quem vos fala é vosso irmão e amigo Paulo Fernando. Nós não estamos no Devocional Diário do TikTok, nós estamos no nosso canal do YouTube da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Estamos aqui trilhando essa palavra de domingo, para que nós possamos adentrar o nosso final de semana, já nos alimentando do Senhor e verdadeiramente nos abastecendo daquilo que procede dele, que é a sua palavra, que é a vida, que é a comunhão, que é o relacionamento, que é o estabelecer da nossa vida de oração para com o Senhor, e que nós precisamos muito de fazer isso. E há uma necessidade enorme para que possamos de fato e de verdade não só buscar ao Senhor quando se passa por situações difíceis, não só buscar ao Senhor quando nós almejamos algo, não só nos estabelecemos buscando ao Senhor quando nós recebemos algo, mas para que nós possamos manter uma comunhão e um relacionamento pessoal, construindo uma aliança, um alicerce e uma base para com o Senhor. Há um bom tempo atrás, eu já trouxe aqui uma palavra que o Senhor me ordenou acerca de oração, e cá estamos nós aqui outra vez de novo, e vamos falar novamente sobre oração. Agora vamos para a segunda parte dessa palavra que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu abordei alguns tópicos aqui agora no início, dos quais nós temos que ter o devido cuidado e a vigilância. Por que nós só oramos ao Senhor quando nós queremos algo? E muitas das vezes não é algo espiritual, não é algo proveniente. Senhor, eu estou com dificuldade de abandonar tal pecado, de deixar tal situação. Eu não estou conseguindo cumprir com as tuas escrituras dentro deste ponto. Por que nós oramos ao Senhor tão somente quando se dá a construção de pontos de dificuldade, de situações adversas, quando as coisas chegam dentro de uma situação da qual se encontra muito ruim? Por que nós oramos ao Senhor tão somente quando recebemos algo? Nós temos a necessidade de sermos abençoados por Ele, e a partir daí, recebendo, aí sim irei agradecer. Por que eu não mantenho-me tendo uma vida de oração, sendo sincero, reto, justo, fiel, estabelecendo a entrega do meu coração e da minha vida de forma ordeira, genuína, fidedigna ao Senhor? Por que eu não me estabeleço em oração ao Senhor, amando a Ele como primeiro de tudo e sobre todas as coisas, amando a Cristo e reconhecendo o grandioso sacrifício do qual Ele fez e concedeu-nos a oportunidade, chamou-nos para estarmos com Ele? Por que nós não oramos intercedendo pelas nossas famílias? Por que nós não oramos intercedendo pelo nosso próximo? E aí vos deixo essa pergunta a nós e a mim também. Que amor é esse ao próximo que nós temos? Que amor é esse que nós dizemos ter da parte do Senhor, e que o Senhor habita em nós através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, e nós não intercedemos pelo próximo, nós não intercedemos pela nossa nação, nós não intercedemos pelos nossos líderes que conduzem, que administram a nossa nação. A nossa nação, sim, eu estou falando sim acerca de política. Nós não oramos pelas nossas instituições de segurança pública, nós não oramos pela saúde pública, e nem tampouco pela particular também. Nós não oramos pela economia do nosso país, nós não intercedemos pelo mundo que passa por um caos adverso e absurdo, e claro, cumprindo com as Escrituras. Mas há tantos e tantas que estão ali fora, que são o nosso próximo, que não estão ao nosso redor, que estão numa amplitude macro do mundo, dos quais necessitam de Cristo, necessitam do Evangelho, necessitam do Senhor. E por estes nós não oramos.
Que vida de oração é essa que nós temos, que muitas das vezes é uma oração de 5 minutos, é uma oração de 1 minuto, é uma oração instantânea. Que fé é essa que nós temos, que muitas das vezes nós oramos e nós sequer temos fé suficientemente para acreditar naquilo que nós temos orado? A oração, ela tem que ser a condução, o vetor, a diretriz das nossas vidas sempre. Nós precisamos ter uma vida de oração para nos mantermos em comunhão, em intimidade, recebendo e entregando ao Senhor tudo aquilo que se encontra aqui. O nosso coração procede daquilo que é bom ou ruim. E nós temos entregado nosso coração ao Senhor, nós temos nos abastecido da oração, da palavra do Senhor. Quais fontes procedem do nosso coração? Quais são os nossos pensamentos? A nossa mente procede de uma mente que é de Cristo? A nossa mente caminha conforme a mente de Cristo? O que procede dos nossos lábios, diz como Mateus, é onde o nosso coração está. Aonde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu não transbordo em oração, se eu não sou um homem ou uma mulher de Deus, buscando o secreto, o oculto, e entregar-me àquele que me vê verdadeiramente, sonda-me e sabe quem eu sou, se nós não conseguimos ter sinceridade com o Senhor para adentrar em orações para com Ele, entregando-nos, confessando-nos, abrindo-nos, nos despindo para Ele, do que vale aquilo que temos orado? Se nós não temos condições de nos colocar a interceder pelo próximo, do que tem valido as nossas orações? Como nós temos caminhado com isso? Nós estamos num tempo do qual vemos a enormidade do cumprimento das Escrituras. Vamos esperar o quê? Está cada vez mais próximo da volta de Cristo, para que só assim possamos orar? Quantas vidas estão dependendo da minha e da sua oração para receber aquilo que procede do alto, como resposta do Senhor e para a glória dele, para que chegue nessas vidas, ou para que sejamos nós mesmos, quando nos posicionarmos e quando orarmos, o Senhor nos ordenar e nos movimentarmos, será a resposta dele para tantas e tantas vidas. Isso é sério, isso é grave. O texto se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. É muito conhecido, está bem batido. Vamos ler só o versículo 6 e nós vamos ter continuidade ainda, viu? À frente. Vamos depois para uma terceira parte da oração e conforme o Senhor ordenando, a quarta ou a quinta, a oração ela não pode ser uma ferramenta a qual eu recorro como um segundo plano de estratégia. A oração ela tem que ser o condutor, o primeiro plano e único. E a única estratégia. Nós temos que sempre estar nesse marco, trilhando o caminho da oração. Mateus capítulo 6, verso 6, Novo Testamento. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mas tu, quando orares... Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Temos orado, oramos, temos uma vida de oração, buscamos ao Senhor, nos prostramos de joelho e nos entregamos diante dele, em retidão, em obediência, trilhando um caminho do qual só ele mesmo pode nos conduzir. Mas tu, quando orares, será que nós temos orado verdadeiramente? Ou será que nós só nos colocamos ao Senhor quando ele
diz a nós que vai nos abrir uma porta, ou que nós precisamos de uma porta aberta, ou que nós precisamos de algo dele. Ele vê, é Ele que vê os nossos corações, é Ele que vê e sabe quais são as intenções, sabe o motivo do qual nós estamos nos colocando diante dele em oração, sabe o motivo, a razão, a circunstância do porquê nós resolvemos, quando oramos, orar naquele dado momento. Mas tu, quando orares, temos orado? Se oramos, oramos com sinceridade, oramos com verdade, abrimos o nosso coração de forma verdadeira, contundente, sincera. O Senhor vê o que está aqui, porque nós o deixamos ver e temos a coragem de entregar o que se encontra no nosso coração. O nosso coração é uma terra abundante de muito daquilo que nós não conhecemos e de muito daquilo que nós trouxemos do mundo ao nos convertermos e não deixamos mais o Senhor adentrar e acessar aqui num todo, mas tão somente numa parte. E isso é um problema, e isso é um perigo. Porque se nós não nos mantivermos em oração, nós não nos conheceremos e o Senhor também não há de nos conhecer. E daqui a pouco tem algumas situações externando, e aí é que nós vamos orar e o Senhor falando para nós. Isso já estava no nosso coração. Por que não me entregou isso antes? Então a oração também, ela vai nos levar a nos conhecermos verdadeiramente, nos expondo e nos despindo para o Senhor e permitindo que a sua palavra, retornando a nós, adentre nas nossas vidas, adentre no nosso coração. Venha dilacerar e nos apontar, mostrando-nos quão pecadores somos e o quanto precisamos verdadeiramente deste confronto para sermos corrigidos e nos apresentarmos sendo corrigidos ao Senhor, buscando em oração para nos lapidar, para nos moldar, para nos fazer vasos dele. Tem uma palavra da nossa irmã Dalvânia que ela se encontra tão somente em áudio. Ela tem poucos minutos, mas ela é de valioso aprendizado, do qual o Senhor usou nossa irmã Dalvânia para nos mostrar que tipo de vasos somos. Somos vasos mesmos do Senhor? Somos vasos mesmos de Deus? Como nossa irmã Gleice nos trouxe através do poder do Senhor que a usou no culto de quarta-feira passada. Que tipo de fome que nós temos? Que tipo de comida nós temos comido e nos alimentado? Que tipo de desejos e vontades e anseios nós estamos tendo? A nossa fome é como a de Cristo? Rabi come, Rabi bebe. A minha fome e a minha sede é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Como nós estamos? A minha fome e a minha sede é entrar no oculto e no secreto e me lançar aos pés daquele que me salvou, orando, debruçando-me. Quão fervorosos somos nós em oração, sem precisar de algo, sem estar agradecendo por algo, simplesmente mostrando-nos, Pai, eu dependo, eu necessito, eu preciso do Senhor. Por isso estou orando, entregando-me a Ti, porque sem o Senhor eu não tenho como caminhar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai. Será que nós temos o aposento de oração? Será que nós temos um aposento secreto para orar? Se nós não oramos, para que termos aposento? Para que fecharmos a porta do nosso quarto e estarmos ali com um Pai em secreto e orando a Ele, Ele vê o que está em oculto? Já parou para se fazer essa pergunta? Senhor, aonde é o meu quarto secreto? Aonde eu tenho que me prostrar, me desligar de tudo e direcionar-me tão somente a Ti, orando, e que dos meus lábios saiam palavras do meu coração de forma sincera, ordeira, contínua, para falar contigo.
Que dos meus lábios saiam confissões genuínas, saiam confissões verdadeiras, saiam entregas para que eu venha me estabelecer no Senhor e estar contigo. Fechando a tua porta, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Por que quando nós vamos orar, nós não queremos ser sinceros e verdadeiros para com o Senhor? O Senhor vê o que está em oculto. Ou seja, Ele está deixando muito claro que para nós, a partir do momento que vós adentrares no vosso quarto, fechar a vossa porta, fechando a vossa porta e orando a teu Pai, o teu Pai, o nosso Deus Altíssimo, vê o que está em oculto. Se Ele vê o que está em oculto, nós temos a coragem, a sinceridade e a verdade de abrir o nosso coração e entregar verdadeiramente o que está aqui e o que Ele está vendo. Senhor, eu estou vindo orar, mas eu não estou com vontade de orar. Hoje meu coração está amargurado, feridas do passado, como isso, aquilo, estão latejando, sangrando, machucando-me. O meu coração está duro. Eu desprezei a tua palavra no culto. Eu falei mal de tal pessoa. Eu julguei meu irmão por conta disso. Eu menosprezei a minha esposa hoje. Eu não estou valorizando o meu casamento. Eu não conduzo a vida dos meus filhos dentro daquilo que as tuas escrituras ordenam. Eu não sou um bom pai, um bom marido. Eu não sou uma boa esposa. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou um bom filho, uma boa filha. Eu não honro os meus pais. Eu os entristeço. Eu xingo, eu falo, os meus pensamentos são sujos. Os meus pensamentos são ruins. A minha conduta não procede daquilo que é teu. Será que nós verdadeiramente abrimos para aquele que vê o que está em oculto e está nos vendo naquele quarto em secreto? Qual o motivo? Por quê? Qual a origem desta oração e deste adentrar nesse quarto secreto hoje? É verdadeiramente para estar com o Senhor? Por que quando nós chegamos para orar ao Senhor, nós não temos a coragem de verdadeiramente nos abrir e nos entregar para Ele? Nós ficamos com desculpas, com tolices, nós nos escondemos, nós não falamos a verdade, nós não abrimos o nosso coração, a nossa mente, nós não nos entregamos verdadeiramente ao Senhor em oração. E o ato de adentrar no oculto, no quarto fechado, é exatamente para aquilo que nós não estamos tendo condições de talvez passar para os nossos pastores, entregar para Ele em oculto, em secreto, que está vendo que está aqui, que vê como estão a lâmpada do nosso corpo, a candeia do nosso corpo, que vê como tem andado a nossa boca, que vê como tem andado a nossa língua, jorrando bênção ou maldição, que vê do que o nosso coração está abastecido, que vê aonde está entesourado o nosso coração, que vê quais são os tesouros que nós colocamos aqui dentro, que vê aquilo que nós temos escutado. Para o que nós emprestamos os nossos ouvidos, a nossa atenção, as nossas prioridades? As redes sociais têm nos roubado. A internet tem sido uma prioridade para muitos. O estabelecer dos seus ministérios e dos seus chamados não tem sido uma assertividade daquilo que o Senhor vos ordena fazer. Não tem sido um ponto de santidade, de entrega e de direcionamento dado pelo Senhor através de uma vida de oração, mas sim tem sido conduzido por aquilo que, de forma externa, como as redes sociais e os engajamentos, os likes. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Os comentários e uma série de outras questões, elas evidenciam quem eu sou. E eu não estou falando que o Senhor não pode vir a fazer isso para convosco, comigo. Sim, se for o propósito, a ordem, a direção dele, amém. Mas necessita-se de caminhar no secreto para que ele veja o que está em oculto e sejamos limpos, lapidados, moldados, caminhar por este caminho, quer seja a qual ele direcionou ou outro, recebendo dele
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a oração, o estar em oculto com o Pai que vê, é muito mais do que isso que nós pensamos e temos por ideia. E não vai dar para tocar nesse assunto aqui agora de uma forma mais aprofundada, mas nós vamos retornar nisso. Vamos lá. Ora, teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. O Senhor vê o que está em oculto, vê o que está oculto. A recompensa virá dele. E outra, já é uma recompensa o Senhor nos conceder fôlego de vida, a sua palavra, e nos dar a oportunidade diariamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, de nós estarmos com ele no secreto, no oculto, orando, entregando-nos a ele. Aquilo que ele tiver de recompensar é ele, ponto. Se ele não recompensar, muitas das vezes da maneira falha e fatídica que nós esperamos, e isso também deve ser colocado diante do Senhor, já é uma recompensa nós estarmos tendo relacionamento com o Senhor em oração. Já é uma recompensa nós estarmos tendo vida de oração. Já é uma recompensa o Senhor estar mostrando-nos e revelando-nos a tua palavra. Já é uma recompensa o Senhor estar vendo o que está em oculto e nos mostrando, moldando, lapidando, expurgando isso que está aqui e recebendo a entrega e as confissões genuínas de nossos pecados e nos perdoando. Já é uma recompensa nós podemos estar em oração para com o nosso Pai. Já é uma recompensa nós estarmos intercedendo pelo nosso próximo e por tantas causas e direções que o Senhor nos ordena. Já é uma recompensa nós orarmos pelo nosso país, pelo mundo, por aqueles que não têm a Cristo, pela igreja, pelos nossos irmãos e irmãs, pelo posicionamento da igreja, pelos nossos líderes, pelos pastores que o Senhor colocou nas nossas vidas, pelos nossos pais, pela nossa parentela. Nós temos uma recompensa grandiosíssima. E por que muitas das vezes nós ainda ficamos esperando receber como se fosse um pirulito do Senhor, como crianças mimadas, como crianças carentes? Bom, eu estou orando, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer algo por mim. Não, o fato de vós já estar orando, dele já está te movendo, te impulsionando para gerar vontade, o Espírito Santo vos falando, e nós estamos discernindo e tendo sensibilidade à voz deste e obedecendo, a recompensa já se faz presente. Aí, quer recompensa maior por quê? Então, tenhamos uma vida de oração, mas uma vida sem receber e querer nada em troco. Ou seja, perdoe-me que serei mais direto. Oremos sem ser interesseiros, sem sermos falsos, sem sermos levianos, sem sermos contundentes, verdadeiros, sinceros para com o Senhor. Que nós venhamos orar sem falsidade, que nós venhamos orar sem hipocrisia e hipócritas. Perdoe-me, mas nós somos muito bem e sabemos fazer muito bem este papel e cumprimos bem. E eu me incluo em tudo que está sendo dito aqui. Amém? Vamos nos fortalecer. Primeiro ponto, vamos aprender a orar e vamos nos fortalecer em oração. A oração é tudo. A oração é tudo que nós precisamos. A oração é tudo. Ela é suficiente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento de comunhão que tivemos para contigo. Eu te peço que o Senhor alcance cada irmão, cada irmã, que o Senhor alcance também aqueles que não são cristãos, que verdadeiramente nós possamos estabelecer uma vida de oração para construir um relacionamento para contigo, para tão somente adentrarmos no secreto e o Senhor ver o que está em oculto e possa ver verdadeiramente sinceridade nas nossas palavras, entrega genuína, confissões verdadeiras e tão somente pedidos de perdão, entregas de perdão, uma construção de verdade nas nossas vidas e em oração. Obrigado.
Obrigado por nos ensinar através da tua palavra o que é orar, como orar e, de fato, a forma de orar da qual é aquela que o Senhor espera que nós façamos. Senhor, nós precisamos de Ti. Nos ensina a orar, nos ensina a nos relacionar para contigo, para com a Tua palavra, que não tem como termos uma vida de oração, estarmos distantes da palavra, e para com o jejum, para que possamos cada vez mais estar próximos do Senhor e nos esvaziando da nossa carnalidade, dos nossos desejos, vontades e anseios, e que Teu Espírito Santo nos encha, controle e que nós também venhamos assumir as responsabilidades que o Senhor colocou nas nossas mãos, humanamente falando. Muito obrigado. É em Cristo Jesus, o reto, o justo, o santo, que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Como eu sempre vos deixo, cheiro, um beijo, muito obrigado por assistir, tamo junto, um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.